Aula número 5 do módulo 4, estamos falando de Aristóteles, e agora a gente vai falar da psicologia em Aristóteles, né? Como é o homem, a mente humana, como funciona o homem, a visão aristotélica de um homem, né? A psicologia em Aristóteles, ela é considerada uma parte da física, lembra das ciências teoréticas, metafísica, física e matemática? A psicologia é uma parte da física, né? Ela estuda os seres físicos enquanto animados. Então, não entendi. Vamos lá, vamos seguir. Quando Aristóteles fala de ser animado, o que ele está querendo falar? Mais ou menos assim, qual a diferença de um indivíduo para um corpo de alguém que faleceu? Se eu tenho um indivíduo, ele está vivo, eu tenho o corpo, mais alguma coisa que o anima. Quando essa pessoa morre e resta apenas o seu corpo, eu tenho somente o corpo, algo não está mais ali. O que não está mais ali é aquilo que animava, a ânima, a alma deste corpo. Ok? Então, Aristóteles, seres animados, né, são animados por causa de um princípio vital, de um princípio de vida, ou seja, da sua alma. Aristóteles entende que a alma é a forma, no sentido ontológico, de ser, de existência. É a entelequia, ou melhor dizendo, né, o ato, a perfeição. Quando fala em ato em Aristóteles, eu tenho que pensar em ato e potência, né? Então, sempre que falar em ato, é a atualização, é a conversão, a transformação em ato daquilo que poderia ser, tá? Então, é a entelequia, a atualização do ser em um corpo. Todavia, né, embora, apesar disso, os seres vivos não são todos iguais, não têm todas as mesmas funções e, portanto, não teriam os mesmos princípios vitais, os mesmos tipos de alma. Né? Se eu pego uma planta, se eu pego um cachorro, se eu pego um ser humano, são seres diferentes. Tá? Então, Aristóteles classificou os tipos de alma em função das funções específicas que são próprios. Tá? Então, Aristóteles faz a distinção entre 3 tipos de alma. Alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva. Sabendo que os seres que não são vivos não têm alma, eles são apenas o corpo, não tem nada que os anima. Uma pedra não tem nada que a anima, ela é uma pedra, ela é um objeto. Tá? Então, alma vegetativa, né? É o princípio mais elementar da vida. Tá? É o princípio mais elementar que governa e regula as atividades biológicas, né? A alma vegetativa preside, se preocupa mais com a questão do nascimento, da nutrição, do crescimento, da reprodução, tá? Essa é a alma vegetativa, que vai estar presente em todas as plantas, os animais, em todos os seres, né? A alma vegetativa vai presidir a reprodução. É o princípio mais elementar da vida. Toda forma de vida é feita, existe, tem como fim e objetivo a eternidade. A vida não é vida para a morte, a vida é vida para a eternidade. E essa eternidade se dá também sob a forma de reprodução. A alma vegetativa é o mínimo de qualquer ser vivo, e depois a ciência vai adotar isso para estabelecimento do critério do que é a vida, né? Então, a alma vegetativa, o mínimo que algo tem que ter para estar vivo, é que tem que ser um ser animado por uma alma que vise ao menos manutenção da vida, crescimento e reprodução. Depois tem, e foi Aristóteles que pensou isso, tá? 25 séculos atrás. Alma sensitiva, tá? Então, a alma sensitiva, a primeira função da alma sensitiva é a sensação, é se relacionar com o mundo através dos sentidos, tá? É a faculdade sensitiva, de simples capacidade do sentir. Torna-se um ato quando em contato com um objeto. Então funciona assim, eu tenho a capacidade de captar os objetos com os meus sentidos. Essa capacidade está em potência em mim, a possibilidade de. Tá? É ser em potência. Quando eu entro em contato com um objeto e capto ele com os sentidos, essa potência que está em mim vira ato. Tá bom? Então, diz Aristóteles, né? Temos faculdades sensitivas que não estão em ato, mas em potência, capazes de receber sensações. Elas são como combustível que só queima quando em contato com o comburente. Tá? Assim, a faculdade sensitiva de simples capacidade de sentir torna-se sentir em ato, quando em contato com o objeto sensível. Por último, nós temos o terceiro tipo de alma, né?
a alma intelectiva, e essa pertence somente ao homem, né? O ato intelectivo, ele é análogo, ele é parecido com o ato da percepção, com o ato perceptivo, né? Porque ele é algo parecido, né? Ele é algo assimilar, né? É um assimilar, é um captar, é um compreender as formas inteligíveis, da mesma forma que o ato perceptivo capta as formas sensíveis. Então, assim, as formas que são captadas pelos sentidos o são pela alma sensitiva. As formas que escapam aos sentidos só podem ser captadas pelo intelecto, ok? Então há uma série de coisas que escapam à minha capacidade de apreensão através dos sentidos. E aí eu só tenho o intelecto para entrar em contato com elas, tá? Bom, mas ela difere das formas, ela não é a forma em si, ela não se mistura com a forma. Então, a minha alma intelectiva, ela capta isso que escapa aos sentidos, mas ela não se confunde com isso, tá bem? Justamente porque é a possibilidade da existência e da identidade do eu. Então ela não vai se confundir com essa coisa. Tranquilo? Então isso falando de alma em Aristóteles, tá? Bom, se a gente for falar da psicologia, como eu já disse para vocês, a física aristotélica investiga o universo do ser, né? Dos seres inanimados e dos seres animados, com razão ou sem razão. Os seres animados se diferenciam dos inanimados porque possuem um princípio que lhes dá vida, a alma, como eu expliquei na questão do corpo, né? Então tem um princípio que dá vida a um mero corpo, tá? É necessário que a alma seja substância, isso é importante, né? A alma é substância, como a forma de um corpo físico que tem vida em potência. O corpo físico só tem vida potencialmente. Quem transforma essa potência de um corpo em vida do indivíduo é justamente a substância, é a alma. A substância como forma, ela é ato, inteléquia, né? A alma, portanto, ela é ato de tal corpo. O corpo é só a possibilidade do indivíduo, né? O corpo é a semente de limão, que poderá virar um limoeiro ou não, né? Uma vez que vire, tem-se vida ali. Numa semente de limão, eu tenho potencialmente a vida do limoeiro. Está em potência, tá? A alma é ato, inteléquia de um corpo físico que tem a vida apenas em potência, tá? A alma, que é princípio da vida, deve ter capacidades, funções ou partes que presidem, que fazem diferentes coisas, né? Diferentes vegetações. Então, quando eu falei para vocês lá dos diferentes tipos de alma, alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva, cada uma delas diz respeito, aponta, refere-se a operações de caráter vegetativo, como nascimento, nutrição, crescimento, de caráter sensitivo motor, a sensação e o movimento, que aí será a alma sensitiva, e por fim de caráter intelectivo, conhecimento, deliberação, afrônesis, né? Deliberar é estabelecer uma relação racional entre os meios e os fins, né? Então eu delibero, eu penso, eu escolho o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Isso é de caráter, é uma atividade, né? Uma capacidade e uma atividade de caráter intelectivo que será desempenhada pela alma intelectiva. Essa é a psicologia de Aristóteles, né? Então, é isso, tá? Só dando essa pincelada, essa mais curtinha, para vocês entenderem os três tipos de alma: alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva. A aula 5 foi curtinha, foi para baila. Abraço!